Professor Lucas, Matemática Fire, aqui com vocês. Boa noite a todos. Na nossa aula de conjuntos numéricos, aula 3, vamos fazer alguns exercícios aqui sobre este conteúdo, certo? Vem comigo. Aqui está pedindo para marcar V ou F. Vamos fazer uma análise aqui para ver qual que é verdadeira, qual que é falsa. Letra A, B, C, D, E, F, G. Beleza? Vamos lá. Aqui a primeira está falando que o zero pertence ao conjunto dos naturais. Temos que saber se é verdadeiro ou falso. Conjunto dos números naturais. Vamos lá. 0, 1, 2, 3, até o mais infinito. Certo? Então, a primeira, verdadeira. 0 pertence ao conjunto dos números naturais. A letra B quer saber se mais 3 menos 5 pertence aos naturais. Mais 3 menos 5. Então, nós temos aqui uma adição, ó, número positivo e negativo. Adição e subtração de sinais diferentes. Lembra lá das primeiras aulas, sinais diferentes? Subtrai e conserva o sinal do número maior. Qual que é o número maior, professor? Menos 5. Então vamos conservar o sinal do número maior, que é o 5. Que vai dar quanto? Menos. 5 tira 3 é 2. Então mais 3 menos 5 é menos 2. Menos 2 pertence ao conjunto dos números naturais? Olha aqui o conjunto dos números naturais. Não, então é falso. Menos 2 pertence ao conjunto dos números inteiros. Então aqui é falso. Beleza? Letra C está falando que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Vamos lá, verdadeiro ou falso? Conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, vamos pôr aqui, ó. Conjunto dos números naturais, está aqui, ó. 0, 1, 2, 3, até o mais infinito. Está contido no conjunto dos números inteiros. Números inteiros aqui, então nós temos menos 1, menos 2, até o mais infinito aqui no negativo. Então menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3... Então, os números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Verdadeiro. Certo? Letra D. Letra D. Menos 3 ao quadrado pertence aos números inteiros. Negativo. Negativo. Olha aqui o Z. O símbolo do conjunto dos números inteiros não tem asteriscos. Certo? Não tem asterisco. Então, se não tem asterisco, ele contém o zero. Então a letra D, menos 3 ao quadrado, pertence ao conjunto dos números inteiros negativo. Vamos fazer aqui. Menos 3 ao quadrado é uma potência de base negativa expoente par. Nas propriedades da potenciação, tem uma propriedade que diz que base negativa expoente par, o resultado é positivo. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que é igual. 3 vezes 3 é 9, menos com menos é mais. Então, menos 3 ao quadrado é mais 9. Ou 9. Coloca o sinal ou não coloca o sinal. Identifica que ele é positivo. Sem o sinal, também ele é positivo. Então, mais 9 pertence ao conjunto dos números inteiros negativo com o zero, que não tem asterisco. O conjunto dos números inteiros, aqui, negativos, qual que vai ser aqui? Vamos pôr aqui. Números inteiros negativos. Vamos começar aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Números inteiros negativos com o zero. Certo? Mais 9 pertence ao conjunto dos números inteiros com o zero negativo? Não. Tá vendo? Porque é só até o zero, porque aqui está falando que é os negativos. Então essa aqui é falsa, certo? Se não tivesse esse negativo aqui, professor, aí era verdadeiro, porque aí nós íamos pegar o conjunto dos números inteiros todo, certo? Ia ser 0, 1, 2, 3, 4, que ia ser o quê? O conjunto dos números naturais, beleza? Então, aqui, ó, se aqui fosse positivo, era o conjunto dos números inteiros positivo. Ia passar para lá, do 0, 1, 2, 3, certo? E ali está falando que se menos 3 ao quadrado pertence ao conjunto dos números inteiros negativo com zero. É falso. A letra E, menos 3 vezes menos 5. Tem uma multiplicação.
quer saber se menos 3 vezes menos 5 pertence ao conjunto dos números inteiros positivo com o zero. Aqui, vamos pôr aqui. Conjunto dos números inteiros positivo com o zero, porque não tem asterisco, certinho? Então, com o zero positivo, vamos pôr zero, porque não tem asterisco. 1, 2, 3, até mais infinito. Menos 3 vezes menos 5. Menos vezes menos é mais. 3 vezes 5 é 15. Então, menos 3 vezes menos 5, não esquecendo do jogo de sinal, dá quanto? 15 positivo. 15 positivo está dentro do conjunto dos números inteiros positivo com zero. Então, essa resposta aqui é verdadeira. Beleza? Vamos lá. Letra F. 0 pertence ao conjunto dos números inteiros negativos com o zero. Conjunto dos números inteiros negativos com o zero. Por que com o zero, professor? Porque não tem asterisco. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Tá vendo? 0 pertence ao conjunto dos números inteiros negativos, tá aqui os negativos, com o zero, porque não tem asterisco, então é com zero. Não tem asterisco, com zero. Tem asterisco, sem o zero. Tem asterisco, sem o zero. Sem asterisco, com o zero. Beleza? Então essa aqui, ó, 0 pertence ao conjunto dos números inteiros negativo, aqui, com o zero. Verdadeira. É verdadeiro. Letra G. 4 menos 7 pertence ao conjunto dos números inteiros? 4 menos 7 pertence ao conjunto dos números inteiros? Não está falando, não tem asterisco, não está falando se é positivo ou negativo. Está falando conjunto dos números inteiros. Se não tem asterisco aqui, então o zero vai junto. Então, conjunto dos números inteiros. Vamos pôr aqui. Conjunto dos números inteiros, vamos começar aqui com menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, até o mais infinito. Certo? Então, ele quer saber se 4 menos 7 pertence ao conjunto dos números inteiros. Quanto que é 4 menos 7? 4 é positivo, menos 7. O 7 é negativo. Sinais diferentes novamente. Subtrai e consegue o sinal do número maior. Qual que é o número maior? É o 7. Então, o sinal dele que vai prevalecer é o menos. Então, aqui vai dar menos. Menos. 4 positivo, menos 7. Agora eu vou subtrair, conservei o sinal, vou subtrair. 7 tira 4, 3. Então vai ser menos 3. Menos 3 pertence aos números inteiros? Pertence. Verdadeiro, certo? Então nós vimos aqui hoje alguns exercícios, alguns exemplos, para a gente conseguir distinguir o que é verdadeiro e o que é falso aqui nesses exercícios. Letra A, B, C, D, até a letra G. Certo? Conjuntos numéricos, números naturais e números inteiros. Se você gostou dessa aula, deixa a sua curtida, se inscreva no canal Prof. Lucas Matemática Fire, se ainda você não é inscrito, deixe os seus comentários, ative o sininho para receber todas as notificações das nossas aulas de matemática. Abraço a todos, até a próxima!